Saudações, sou Mara Maltês, da Rede Saúde Mental é Vida. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças psicossomáticas? Bom, gente, nós sabemos que no decorrer da nossa vida, nós vamos enfrentando situações sempre inesperadas. Nós não podemos prever as situações das nossas vidas. E por conta disso, dessas situações inesperadas, acabamos que passando por uma intensa angústia e vários momentos, várias angústias. E o excesso dessas angústias, justamente por não serem digeridas, elas acabam transbordando para o nosso corpo e é assim que nós adoecemos. Conhecida como doenças psicossomáticas, essa descarga de angústia, que acontece, ela vem de experiências muitas vezes traumáticas que sofremos ao longo da nossa vida e geralmente no desenvolvimento precoce lá da nossa vida, como a infância, Provavelmente já na nossa infância isso já começa a acontecer. E ali nós já vamos registrando as nossas primeiras memórias psíquicas, inclusive, não só afetivas, não apenas cognitivas. E quando nós vamos crescendo, essas vivências, elas necessitarão ser nomeadas, pensadas, elaboradas, ao invés da gente simplesmente canalizar sobre o nosso corpo essas angústias, essas descargas de angústia. Então, quando nós estamos lá diante da diabetes, da dermatite, da fibromialgia, de doenças autoimunes, por exemplo, a gente percebe que essas doenças tendem a se manifestar de uma forma mais forte, mais fervorosa quando nós estamos em conflito psíquico. Não são todas as doenças que são de etiologia psicossomática, mas existem uma série de doenças que são, sim, psicossomáticas. Imagine, por exemplo, que nós temos ali uma reação emotiva, uma determinada irritação. Nós sabemos que existem receptores e fluidores, que vão, por exemplo, atacar ou que vão, por exemplo, agir sobre o sistema cardiovascular. E daí, por isso, pode gerar o que nós conhecemos bastante como ansiedade, Aí nós vamos sentir lá aquele desconforto torácico, arritmia, E o coração pode sim passar a apresentar uma lesão prévia, por exemplo, por conta dessa quantidade de carga, de reatividade causada, por exemplo, no processo de ansiedade. Portanto, gente, precisamos estar atentos, sim, aos transtornos emocionais, porque elas podem, sim, agravar as cardiopatias ou demais comorbidades no nosso corpo. Desequilíbrios nervosos, que a gente pode chamar o mal-estar, mais conhecido como mal-estar. Eu estou com um mal-estar muito grande, por exemplo. Esses conflitos emocionais também vão interferir e vão atingir o nosso rim e desencadear um processo hipertensivo, causando aí uma interferência no processo hipertensivo. Vamos lá para o estômago, nosso sistema digestivo, os famosos espasmos esofágicos, os vômitos, que muitas vezes no processo psicossomático eles acontecem. Tem sim, muitas vezes, a influência das emoções. E essas emoções têm sim um considerado efeito sobre a digestão. É por isso, por exemplo, que algumas pessoas desenvolvem um quadro de anorexia nervosa, por exemplo, ou falta de apetite, que pode levar a uma desnutrição, ou, ao contrário, uma compulsão alimentar. E na compulsão alimentar, geralmente, a gente não vai para as coisas saudáveis, geralmente são
comidas mais prejudiciais, muito carboidrato, pouca proteína, né? Poucas frutas, verduras. A quantidade, o excesso de alimentação também é um problema que precisa ser visto. O que a gente precisa lembrar é que existem categorias, sim, de perturbações psíquicas inconscientes que estão, sim, diretamente ligadas com as doenças do nosso corpo. Então, é muito importante que a gente não esqueça que o nosso inconsciente, que é uma descoberta do pai da psicanálise, Freud, deixa bem claro que o fenômeno inconsciente é sim o centro da vida mental. Responsável inclusive pelos desdobramentos que nós damos nas nossas práticas, no nosso comportamento, nas nossas escolhas. Então, o objetivo do profissional no atendimento psicanalítico é fazer um encontro entre o analista e o paciente para justamente proporcionar condições favoráveis e principalmente necessárias para ampliar o repertório do paciente, o repertório psíquico desse paciente. Para que isso vai acontecer? Aí a proposta é que esse paciente ele possa pensar em seus conflitos ao invés de simplesmente ir depositando eles em seu corpo. Portanto, às vezes situações bem simples, comuns do dia a dia, elas podem parecer insignificantes, mas podem ser bastante complexas e precisam, sim, de ajuda para se pensar e, principalmente, auxiliar os pacientes. A terapia psicanalítica promove a escuta qualificada, a escuta diferenciada